a gente precisa começar a falar, tá, o que que vai acontecer agora em 2026? Se 2025 já foi do jeito que foi, como é que será que vai ser 2026? Vai acelerar mais, gente. Deixa eu ver quem já chegou, quem está aqui na sala. Magali Moreira, Tereza Mello, Luciane Manfredi, Irene, Nicolas, Ademar, o Jonatas, Janane, Marisa, Alisson, Rosângela, Renê e mais outras pessoas que vão assistir depois ou estão chegando. Então, quando começar a sessão de Tamiana, aí eu não deixo mais ninguém entrar agora no WhatsApp, no Zoom, tá? Para não atrapalhar durante a sessão de Tamiana. E se você está assistindo pelo YouTube, vai lá, entra já na Família Galáctica, roda o feed para trás, que você vai achar o link para entrar aqui e estar juntinho comigo. Ah, bem-vinda, Magnólia. Que gostoso. E eu quero muito agradecer, sabe, a confiança de vocês e vocês me permitem servir mais para o planeta fazendo essas aulas, trazendo todo esse conhecimento. E aqui é uma aula que a gente também abre a roda. Tem momentos que a gente abre a roda, a gente dá a voz para vocês. Vocês sabem que eu sou uma pessoa acessível. Eu não deixo mais os grupos abertos, o do Telegram está aberto para perguntas. Mas o WhatsApp, quer mandar alguma mensagem? Manda no particular para mim, que eu respondo. Se você quer saber também de mais algum curso que eu dou, as formações de Tamiana, ou fazer todo o processo terapêutico, entre em contato comigo, fala, que a gente marca a sua sessão, tá bom? Então vamos lá. O que que nos espera 2026, gente? 2026, eu tenho que pôr os óculos. Pensei que dava para ficar de óculos, não dá. E eu não estou em São Paulo, estou aqui em Ametista do Sul, então a luz não está perfeita, eu não estou no meu estúdio, a internet às vezes oscila, mas eu acredito que estamos conseguindo fazer essa live. Olha só o que está acontecendo. A Terra está se dividindo, mas não é uma divisão física, não é a divisão do planeta, o planeta não vai rachar em dois, não é nada disso. Pessoas vão estão vivendo na 3D e 4D, e existem muitas pessoas que escolhem viver na 3D e 4D. E existem outras pessoas, como nós, que estamos escolhendo vibrar diferente, vibrar na harmonia, vibrar no amor, começar a trabalhar de maneira diferente, ser fiel consigo mesmo, se autorrespeitar, respeitar a natureza, utilizar uma comunicação não violenta com as pessoas, vibrar e ser uma pessoa com frequência elevada. Nós escolhemos estar aqui, nós já estamos deixando de ser vítimas de reclamar de tudo. A gente já entendeu que se se acontece alguma coisa comigo, não é culpa externa, é a minha vibração que convidou que isso acontecesse na minha vida para eu aprender a me virar com aquilo. Até que eu não vibro mais daquele jeito e aquilo não acontece mais. E pode ser problemas de família, problemas de relacionamento, problemas financeiros. Sim, nós escolhemos. Problemas do governo que a gente está vivendo. Até isso. Desse mundaréu de imposto que está chegando. Então, se isso me afeta, é porque eu ainda estou vibrando nisso. E não adianta a gente fazer
mentalização, quadro de visualização. Não é assim que funciona, gente. Cocriar, sim, você tem que pensar, idealizar, mas se não vem aqui de dentro da tua vibração, do que você já é, a coisa não acontece. Você quer receber do universo uma coisa maravilhosa, só que aqui dentro você não está sendo a pessoa maravilhosa. Por isso que não chega. Se você quer paz, você precisa começar a viver, vibrar na paz e ser hoje a paz na sua vida. Se você quer uma vida de abundância, você precisa hoje sair dessa vibração de escassez, de miséria, de só reclamar, de achar eu não tenho, tá difícil, olha quanta conta para pagar. Isso tudo é reclamação que a gente faz. Enquanto que você estiver reclamando, o universo vai te dar mais. Sabe o que significa reclamar? Re é novamente, clamar, chamar. Então, eu estou chamando de novo. Então, tudo aquilo que eu reclamo, eu estou chamando de novo para a minha vida. Já imaginou? Começa a olhar agora para vocês. Vamos lá. Eu gosto de dar aulas assim, aulas práticas que a gente experimenta a coisa. Olha na tua casa. Olha na tua volta. É isso que você tem dentro de você. Você está vibrando exatamente, você está sendo o que você está enxergando. O jeito da tua casa, o teu nível de prosperidade, o teu nível de relacionamento saudável ou tóxico. Você está vivendo isso, você já está vibrando isso dentro de você. Então, o que que a gente precisa? Começar, primeira coisa que eu ensino, eu acho que eu falo, toda aula eu falo. Você precisa observar. Observa o que está acontecendo fora e observa. Vamos começar a observar o que está acontecendo dentro de você. Que sentimento você está sentindo agora? Para e percebe. Você está feliz? Você está triste? Você está com medo? Você está na paz? Você está na gratidão? O que você está sentindo agora, gente? Escreve aqui no chat para mim. Porque o primeiro exercício é começar a perceber. Se você não percebe, você não consegue fazer nada, porque você nem percebeu aquilo. Então é começar a ver. Bom, o Renê tá alegre, eu tô assim, como que eu falo, sabe, entusiasmada. Porque toda vez que eu dou aula, eu fico no entusiasmo enorme, porque eu amo dar aula. O Jonatas, calma, presente. Então, Renê, o que que ele vai receber da vida? Alegria. O que que o Jonatas vai receber da vida? Calma e presença. O que que eu vou receber da vida? Entusiasmo. Coisas assim, que me deixam mais feliz, mais alegre, mais entusiasmada. Então, cada um de vocês precisa saber o que você está sentindo, porque é isso que vibra até muito mais forte do que o pensamento. Eu não sei se vocês sabem, nós temos nosso cérebro, que ele funciona com eletricidade. Os neurônios são nossos fiozinhos elétricos que mandam os impulsos para todos os órgãos. E nós temos o coração, que os cientistas já descobriram que tem um potencial eletromagnético 5.000 vezes maior do que o coração, que o seu cérebro, que o pensamento. Então, imagina só, você pensa uma coisa, atrai tipo 1%. Você sente a coisa, atrai 5.000 vezes mais. Então não adianta falar, nossa, quero ter uma vida próspera. Só que você está sentindo medo, ansiedade.
que você vai receber? Não é a vida próspera que você pensou, mas você vai receber o quê? O que você está sentindo aqui dentro, que é o medo e a ansiedade. Por isso que tem pessoas que falam, ai, Cris, eu faço curso, faço visualização, mas não dá certo. Claro que não dá certo, porque pensar você está pensando certo, só que você não está vibrando certo. E é isso que eu, o Bashar, os Abrahams, o Cryon, todo mundo que fala de espiritualidade, todos os podcasts que falam de espiritualidade, a gente quer ensinar o que para vocês? Mudar a frequência de vibração. Mas de verdade, dentro. Não apenas vou subir a frequência e depois eu caio de novo. Subo e caio. Não adianta. Porque tem pessoas que fazem sessão de Tamiana comigo e falam que eles não estão resolvendo nada. Claro, você não está sustentando a frequência. Então, a gente precisa aprender a sustentar. Como? Se auto-observando. Ai, mas dá trabalho. Sim, viver dá trabalho. A gente, em vez de ficar pensando caraminholas com a cabeça, a gente precisa prestar atenção na gente e parar de prestar atenção nos outros. Começar a prestar atenção, tá? O que que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo? Porque normalmente o sentimento começa num pensamento, numa ideia. Nossa, eu tenho uma conta para pagar, eu não vou conseguir. Olha esse pensamento, tem uma conta para pagar, eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. O que que acontece? Já contrai tudo e já dá medo. O que que teu corpo está vibrando? Medo, que é uma frequência lá embaixo. Adianta você, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera com medo? Não, não adianta. Por isso que vocês vêm aqui para a reunião da família galáctica também. Que a sessão de Tamiana dá uma empurradinha para o medo sair. Ela dá aquele, sabe, empurrar o carro para pegar no tranco? Eu faço isso com vocês. A sessão de Tamiana vai dar aquele empurrão para você pegar no tranco, mas durante a semana, durante o mês, você tem que fazer por você. Então, o que você vai se alimentar? E eu não estou dizendo se alimentar de comida. Eu estou dizendo o que você vê e o que você ouve. São coisas que elevam o teu espírito ou te causam mais medo e ansiedade? Começa a perceber. Porque às vezes a gente fica morrendo de medo e de ansiedade. Eu peguei o YouTube antes de começar a dar aula aqui. Já tinha uma mulherzinha falando daquele mundaréu de imposto que a gente vai ter que pagar, que o governo mudou. E quem tem Pix, e o governo quer acabar com toda a economia informal. Você que faz alguma coisinha, um bico, 3.500, acabou, vai ter que pagar imposto. Se não pagar, a multa vai ser cara. Então, todo mundo já começa a ficar com o quê? Com medo. O medo congela. Vocês estão vendo como nós estamos sendo bombardeados? Para quê? Para a gente ter medo, para a gente ter ansiedade, para baixar a nossa vibração. Baixando a nossa vibração, o que que acontece? A gente fica nessa terra antiga, nessa terra do medo, da escassez, da dificuldade. A gente fica como se fosse um escravo do sistema. E a gente só trabalha para manter o sistema, mas não para viver. A gente não fala, estou sobrevivendo. É estar aqui na velha terra. Mas, se eu mudar minha frequência, eu venho para cá, para a nova terra. Então, a gente mudando, não entrando nesse medo, na hora que o medo vem, fala, tá, o medo veio. Para um pensamento se tornar uma emoção, sabe quantos segundos leva, gente? 90 segundos. Mas nos 30 segundos iniciais, você pode brecar. Você começou a ter um pensamentozinho de medo, para com tudo isso, medo não vem aqui. Não, eu escolho vibrar mais alto.
E se eu escolho vibrar mais alto, começa a acontecer mágicas, começa a acontecer sincronicidades, tudo começa a ficar mais fácil, a pessoa certa chega para dar a resposta que você quer, a oportunidade que você está precisando chega, o dinheiro para pagar na tua conta chega, ou alguém convida você para fazer um bico e o dinheiro vem. Tudo dá certo se você o quê? Vibra na frequência mais elevada. Não na terra velha, mas na terra nova que está se desprendendo. Então, isso é uma escolha. E nós podemos fazer essa escolha a cada segundo do nosso dia, a cada pensamento. Então, por isso, a grande importância da gente observar o que a gente pensa e o que a gente sente. Alguém pode fazer isso por você? Não. Ninguém pode observar o que se passa dentro de você. Ninguém, nem teu marido, nem tua mãe, nem teu filho, ninguém, nem o padre, nem o pastor, ninguém. Só você. Sabe aquelas coisas que você esconde de todo mundo? É aquilo que você está vibrando. Então a gente precisa limpar. Por isso que servem as terapias, por isso que a gente tem nossa reunião, para a gente começar a limpar as crenças, tudo aquilo que você acreditava ser difícil, ser complicado, que você ouviu do seu pai, da sua mãe, da professora, da família, da televisão. Ai, viver é difícil, o mundo está em crise, nós vamos passar por um período terrível de turbulências, de sofrimento, de provas. Depende. Eu não vou passar. Eu escolhi não passar. Mas se você escolheu passar porque você está com medo, sim, gente, que lindo! Colocaram um monte de fogos de artifício aqui. Depois vocês têm que me contar como é que faz isso. Eu amei! Nossa, tem recursos novos que nem eu sei. Exatamente isso, gente. A gente precisa escolher a cada segundo. Veio um pensamento que você teve uma discussão, vai acontecer. Teve uma discussão com família, ficou triste? Respira, peraí. Não, eu não escolho isso. É esse desajuste de relacionamento entre as pessoas. Qual que é a minha parte desse desajuste? Qual que é a minha parte que eu estou vibrando para o outro me tratar mal? Então, deixa eu olhar para mim. Eu não vou reagir. Eu vou olhar para mim e perceber. Ai, é a carência. Eu sofri muito na infância. Fui abusado, abusada. E olha que 70% da população é. Eu fiquei chocada quando que eu descobri. 70% da população já sofreu abusos na infância. É triste ver isso, né? Então, isso tudo vai traumatizando e nós precisamos começar a liberar essa energia, sabe? Virar a página. Isso é o passado. O passado passou. Olha agora, onde está o passado em você? O passado está na tua memória, não está na tua vida nem no teu corpo, porque as suas células vão se reproduzindo e se modificando a cada, assim, de 3 a 6 meses, o teu corpo é novo. Se o teu corpo é novo, será que você não podia rejuvenescer? Aham, a gente pode rejuvenescer, sim. Só que a gente mantém o padrão antigo. Se você mantém o padrão antigo, é como fazer, vai, um bolo na forma antiga. O bolo sempre vai ter o mesmo formato, porque você está fazendo na forma antiga. Se você está naquela forma redonda, o bolo vai ser redondo. Se você mudar a forma, põe uma forma quadrada, o bolo vai ser quadrado. Quem mudou a forma? Você. Então, é isso que a gente está aprendendo aqui. Como mudar a minha forma para ser diferente.
para virar a página. Tem pessoas que vão falar, ai, Cris, mas eu preciso fazer terapia, eu preciso fazer catarse, eu preciso ir lá, viver, vivenciar minhas sombras. Sim e não. A gente pode liberar as sombras até de maneira muito mais leve, observando, olhando para ela, perguntando: o que que eu aprendi com essa sombra? Por que que essa sombra, todos esses sentimentos ruins que eu tive, o que que eu aprendi com isso? Pode ser que eu aprendi que, nossa, isso é horrível, eu não desejo nem para mim nem para o outro. Sim, isso já é um aprendizado. E eu posso escolher. Se eu pudesse ser diferente, o que que eu escolheria? E a gente pode fazer a brincadeirinha do e se? E se eu pudesse mudar de casa, ter uma casa desse jeito como que eu sonho? E se eu pudesse mudar de emprego, ter outro trabalho? Qual trabalho que seria? Quando a gente é criança, a gente brinca do imaginário, né? A gente não é profissional nem nada, a gente é criança. E quando a gente é criança, a gente não imagina, ah, eu vou ser professora. Aí você pega todos os amiguinhos, se não tem amiguinhos, você pega os bonequinhos, bichinho de pelúcia, põe tudo sentadinho na tua frente, pega uma lousinha e vai desenhando, ensinando. Você está brincando de faz de conta. Ah, eu quero ser médico, então você pega a boneca, imagina que você põe estetoscópio ou o coraçãozinho da boneca, faz curativo. A gente não brincava disso? Por que que a gente, depois que cresceu, não pode brincar de faz de conta? É esse faz de conta que faz você vibrar e trazer aquilo que você quer. Você pode estar, de repente, no pior emprego. Imagina que você está trabalhando em um lugar que você não gosta, fazendo uma coisa que você não gosta. Começa no seu próprio emprego, brincar de faz de conta. E se fazer essa tarefa fosse fazer a tarefa no lugar que eu tivesse escolhido? E se esse chefe chato fosse um chefe cooperativo? Deixa eu fazer diferente, como se fosse um chefe cooperativo, mesmo que ele é chato. Não importa o que está acontecendo agora, mas como é que você vai vivenciar isso? Então, vamos brincar do faz de conta de criança. Vamos brincar do e se isso já fosse verdade? Como que eu me sentiria? O que eu faria? Não seria maravilhoso? Então, gente, nós podemos fazer isso. E é isso que está acontecendo agora. Essa que é a chance que a gente está tendo nesse exato momento de vivenciar todas essas mudanças. Se 2025 foi acelerado, 2026 vai ser mais acelerado ainda. Então, olha essas duas terras, elas vão começar a se afastar cada vez mais. Então, vai acontecer uma ruptura de frequência. Pessoas queridas vão continuar vibrando daquele mesmo jeitinho que você conhece. E você vai vibrar diferente. Vocês vão se afastar? Sim. Não vai ter jeito. E não adianta você querer fazer que o outro vibre do seu jeito. Isso não vai funcionar. Cada um escolhe. Ai, mas é meu filho, é uma criança, não tem consciência. Tá, é uma criança nessa vida. Mas ele pode ter milhões de anos e ser mais velho do que você, uma alma mais velha que você. São as escolhas que essa pessoa faz. Então, em 2026, gente, vou pegar uma aguinha aqui para beber e bebam muita água, né? Porque tudo que a gente vai falando vai acelerando
a nossa frequência vibratória. A frequência vibratória subindo, a gente precisa de água. Então, 2026 não vai ter nenhum apocalipse externo, tá? Não vai ter nada tão catastrófico. Vai ter problemas que estão tendo no mundo, esses conflitinhos aqui, conflitinho lá, para gerar mais medo nas pessoas, todas essas questões financeiras, os medos que os governos vão pondo. Você já não está acostumado com isso? Você é brasileiro. Quem é português talvez não, mas quem é brasileiro, a gente já passou por tanta coisa. A gente já passou por plano Collor, a gente já passou por confisco de dinheiro, a gente já passou por tanta coisa que deu certo, a gente sobreviveu, a gente consegue ser feliz até na crise. Então, o que vai acontecer em 2026 vai ser uma ruptura de frequência. Então, cada dia mais pessoas estão começando a ter consciência, estão começando a ir para a espiritualidade. E espiritualidade pode ser em qualquer religião, tá? Espiritualidade não tem a ver nada a ver com religião. Você pode frequentar uma religião e vibrar no amor, na alegria, na paz, não importa a religião. E a gente precisa também começar a respeitar as religiões. Todas as religiões têm um lado bom e um lado ruim. Então, se você pegar o lado bom, maravilha, que é amor, compaixão, paz, respeito. Então, uma grande quantidade de pessoas começando a vibrar gera o que se fala de massa crítica. E aí uma nova frequência começa a sustentar no campo aqui da Terra. E é isso que está acontecendo. Lembra daquela época que pouquíssimas pessoas tinham celular? E era aquele tijolão? Só quem era rico tinha celular, né? E, de repente, todo mundo começou a ter celular. Então, houve uma massa crítica, chegou num volume X de pessoas, que a gente chama dessa massa crítica, e a partir daí, pluf, liberou para todo mundo. É isso que vai acontecer. Em 2026, vai ser um marco. Se a gente somar 2 mais 0 mais 2 mais 6, que número que dá? Número 10. 2025 dava 9, que é o último ano do ciclo. Aí vem 10, 1 mais 0, 1. Então, início do ciclo. Nós estamos começando um ciclo novo agora em 2026, estamos findando um ciclo velho em 2025. É uma energia, gente, muito parecida, assim, energeticamente, com o que aconteceu em 2017. Não a questão da numerologia, tá? Mas a questão vibracional do planeta, a questão cósmica, a questão planetária. Então, lembra você em 2017. Você iniciou um ciclo novo que perdurou até agora. Agora esse ciclo encerra e você vai começar a vivenciar outro. Eu estou percebendo. Em 2017 é quando que eu estava fazendo, não sei se eu ainda estava fazendo minha formação de coaching. Eu tinha voltado da Índia, tinha saído de uma depressão e eu comecei a me reinventar. Tá, eu estou longe de trabalhar com psicologia, faz tempo que eu não trabalho, então preciso me reinventar de alguma outra maneira. Então, eu escolhi fazer coach PNL, porque é uma coisa mais rápida, que eu posso usar toda a psicologia, jogo isso, e coach seria a psicologia colocando na ação. Tá, você trabalha, seus conteúdos internos, tá, e agora? O que você vai fazer no dia a dia na tua vida para mudar? Então, eu comecei a me reinventar. E durante todos esses anos, eu trabalhei com isso. E a família Galáctica nasceu disso também, nasceu durante a pandemia.
A pandemia foi maravilhosa para mim. A pandemia me empurrou para ir para o digital, me empurrou para crescer, para não ter medo de um monte de coisas, para me reinventar, para eu desenvolver novas habilidades. Eu aprendi a mexer com o digital. Eu sei fazer até videozinhos de IA agora, né? De vez em quando vocês vão no meu canal do Instagram, tem um monte de coisa que eu faço. E não é agência, sou eu que faço. Eu aprendi. Então, se eu aprendi, que eu tenho quase 60 anos de idade, será que você não pode aprender? Tá tudo na internet. Eu aprendi tudo de graça no YouTube. Quem quer faz. Eu não assisto série, não assisto novela, eu assisto palestras, eu assisto podcast, eu me instruo, eu me trabalho. Eu não vou perder mais meu tempo com coisas que não me alimentam, com coisas que é só para distrair. Não vou. Se eu quero distrair, eu vou para a natureza. Eu vou fazer alguma coisa, sabe, que me enriqueça dentro, que traga assim uma realização para minha alma. Então, nesse ano agora que a gente está entrando, é um limiar. Então, nós vamos lidar com dois tipos de experiência. Existe a realidade dessas novas permissões, que você vai se permitir viver o novo. Mas vai ter pessoas, e até você mesmo, que vai estar na resistência, no medo. Então, a gente vai oscilar entre a realidade da permissão e a realidade da resistência. Você já vivenciou isso no ano de 25. Vai continuar. E é um ano de quanto mais você escolhe a permissão, melhor. E sai da resistência. É essa maneira que você vai escolher aonde você quer ficar. E a gente está sentindo sintomas disso. A gente está tendo essa sensação que você não é aqui do planeta. Você não tem saudade de casa? E você não olha e acha, nossa, tudo está tão estranho. As pessoas estão estranho, o jeito de viver está estranho. Às vezes as amizades que você tinha, que você conversava, aqueles papos gostosos, você ia beber vinho ou cerveja com os amigos. Hoje em dia você olha e fala, ai, gente, não tem mais graça, a conversa não está mais batendo, o assunto não dá. Por quê? Porque você mudou, a tua percepção de mundo e de realidade mudou. Você sabe que tem muita coisa que você come que a indústria alimentícia fez para gerar doença, para a indústria farmacêutica ganhar mais. E tem gente que, isso é balela, gente, não tô nem aí. Então continua, vai se acabando. É tudo uma questão de escolha. Você também, às vezes, sente, assim, sabe, uma angústia, uma coisa aqui dentro, e você fala, ai, não estou legal, não está fazendo mais sentido a minha vida. Não é depressão. É que você está vendo que essa maneira como você vivia não serve mais. Viver no automático, feito aquele hamsterzinho na rodinha dentro da gaiola, não faz mais sentido para você. Está na hora de você ir em busca do teu propósito de vida. Está na hora de você descobrir o que tem aqui dentro, que você trouxe de dons e habilidades para colocar aqui no planeta. E todo mundo tem. Então, está na hora de ver tudo isso. Você também começou a perceber que tem muita sincronicidade acontecendo. Você abre o celular, 1111, número repetido, você olha a placa, você pensa na pessoa, a pessoa telefona. Isso são sincronicidades acontecendo para confirmar que você está no caminho certo ou, às vezes, até no caminho errado. Se é uma sincronicidade ruim, mostra, estou no caminho errado. Se é uma sincronicidade positiva, estou no caminho certo. A sensação do tempo, o tempo está diferente. Às vezes ele corre, às vezes ele demora para passar.
Eu não sei mais que dia da semana é. Eu estou totalmente perdida. Esse calendário antigo, para mim, eu não consigo mais encaixar nele. E cada vez está mais difícil. Outra coisa, quem é você? Qual que é teu senso de identidade? Tá na hora de você deixar aquelas máscaras sociais, sabe? Mostrar, eu sou isso para agradar o outro. Eu sou isso para o outro não pensar mal de mim. Uh-uh. Tá na hora de você ser espontâneo, ser você. Deixar cair todas essas máscaras sociais, porque você não está aguentando mais. E tudo isso gera muito cansaço, muita dificuldade, assim, sabe, de ir para frente. Depois escreve, se você está sentindo isso, escreve lá no chat o que você está sentindo desses sintomas. E nós, eu vou até compartilhar aqui a tela com vocês, que vai ajudar vocês a perceberem. Tchá, 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 tchá. Cadê aqui? Compartilhei. Vocês estão vendo minha tela, gente? Deixa eu ver aqui. Dá um joinha, Tereza, eu estou te vendo. Você está vendo a minha tela que eu compartilhei? Beleza, perfeito. Nossa ajuda de vocês. Então, eu coloquei assim, dividi duas tabelas com dois jeitos de mundo. O mundo ainda da resistência e o mundo da permissão. Então, na resistência é quando a gente vive nesse modo de medo e da necessidade da sobrevivência. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a mudar. Em vez de ter medo, viver na sobrevivência, a gente precisa começar a viver. Aí, para confiança, entusiasmo, essa excitação que o Bashar fala, que é a paixão, aquilo que te move aqui dentro. Então, tá com medo de pagar as contas? O que eu posso fazer que vai me trazer entusiasmo? O que eu gosto de fazer? Ai, gente, eu gosto. Ó, uma coisa que eu gosto de fazer, eu adoro cozinhar. Eu não tenho dinheiro, então eu gosto de cozinhar. O que eu posso cozinhar para poder vender para alguém para ter o dinheiro para pagar minha conta? Mudou, não mudou? De repente, a coisa abre e eu posso, com o meu servir, ser remunerado para resolver um problema antigo. Então, é um momento da gente começar a sair de um jeito de funcionar para outro. Então, o modo resistência, controle, tentar manipular o mundo externo. Então, a gente é manipulado pela mídia, a gente é manipulado pelas redes sociais, a gente é manipulado pela indústria alimentícia, que fala que isso é saudável, a gente é manipulado pelo marketing. Compra isso, mesmo que você não precisa, mas compra que vai ser bom para você. E é interessante a gente começar a mudar agora para alinhamento, ajustar a frequência interna. De repente, vou comprar uma coisa, começar a perceber, eu realmente preciso disso? O que isso vai trazer na minha vida? Ele vai ampliar minha vida, ele vai trazer mais prosperidade para mim, ou ele vai ser apenas uma sensação momentânea de prazer e eu vou ver que eu gastei dinheiro à toa. Começar a perceber. Nas redes sociais, a gente vê muita gente ostentando. Você tem que ter.
carros de marca, você tem que viver com roupa XYZ, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Será que essas pessoas são realmente felizes? Será que apenas ter meia dúzia de carros na garagem muda quem eu sou? Não, não é assim. Mas se você entrar em alinhamento, você entrar em coerência com quem é você, você vai ter tudo aquilo que você precisa para suprir todas as necessidades e ter uma vida muito confortável. Ostentação não significa conforto. Eu conheço muitas pessoas, eu moro em Alphaville, eu conheço muitas pessoas que ostentam, mas estão em extrema depressão. Tem meia dúzia de carros na garagem, só que tem que fazer terapia porque não estão mais aguentando viver. Eu vejo isso na minha vizinhança. Então, não é isso, não é ostentação que traz felicidade. Mas na hora que você chega no teu alinhamento, você vai perceber que as oportunidades chegam. Você vai estar junto com pessoas que vibram semelhante a você. Como agora. Agora você está no grupo da família galáctica, que são pessoas que estão vibrando com a mesma energia que você. São pessoas que começam a enxergar que existe uma terra que não dá mais para eu ficar nessa terra velha. Eu quero essa terra nova, essa terra que eu estando alinhado, o universo me traz. E aí eu dou o passo, faço o que tem que fazer e aquilo fica real na minha vida. Então, quando você vive do jeito antigo, da resistência, você está na separação, no julgamento, na competição. Quando você olha na internet, nossa, o outro tem e eu não tenho. É comparação. Quando você olha para as pessoas em volta, ou você também sente esse medo de ser julgada, você está no julgamento. Se você tem medo de ser julgado, você está no julgamento também. As avessas. Você está na separatividade. O que a gente precisa fazer agora? Sair da separação, do julgamento e da competição e entrar na unidade, no reflexo e na colaboração. Colaboração é o que eu tenho dentro de mim que eu posso oferecer para o mundo. Eu, Cris, o que eu tenho? Eu adoro ensinar e adoro transformar o difícil em fácil. É isso que eu faço, numa linguagem simples para você entender. Então, toda essa aula foi baseada no Bashar, no Cryo e nos Abrahams. Então, vários vídeos que eu assisti deles e falei, nossa, vou dar uma aula para explicar no miudinho, no simplinho, como fazer isso. Então, na hora que você está sentindo, ai, o que o outro vai pensar de mim? Você para, respira. Quem eu sou? Eu sou um ser divino. Sou um ser que tem luz aqui dentro. Qual é a minha luz para o planeta? Como eu posso iluminar mais pessoas? Como eu posso, às vezes, dar um sorriso para uma pessoa que eu vejo na rua, num caixa de supermercado, conversar, elogiar, sabe? Tratar o outro com o valor que ele tem, porque todo mundo é divino. Não tratar nunca uma pessoa como menos. Tratar uma pessoa, no mínimo, de igual para outro ser divino que é você. A gente não tem o namastê? O meu Deus interno reconhece o teu Deus, o In Lakesh, que também é a mesma coisa. E é começar a viver na unidade. Eu não preciso ter medo do julgamento do outro, porque o outro, que eu acho que vai me julgar, está morrendo de medo de eu julgar ele. Então, na hora que você entende isso, você começa a estar na unidade, porque o outro, na realidade, é apenas um você diferente. E é muitas vezes interessante você pensar, tá, se o outro
está sentindo desconfortável, deixa eu experimentar um pouquinho, deixa eu fazer um exercício até. Deixa eu me colocar na pele do outro. Por que será que o outro está desconfortável? O que se passa? Na PNL, a gente faz esse exercício. Fecha os olhos, se transporte, entre dentro do outro. O que o outro sente? O que o outro vê? O que o outro pensa? O que o outro escuta? E aí você começa a ver, nossa, ele está se sentindo mal por causa que ele tem um monte de trauma de infância, ele tem medos, ele tem inseguranças. Nossa, ele também sente como eu sinto. Então, não tenho que ter medo de julgamento, não tenho que, às vezes, culpar o outro. O outro reage muitas vezes com unhas e dentes, até latindo e mordendo, porque ele está como se fosse um animal ferido. Se você tem suas feridas, o outro também tem. E tudo bem, tá? Então, um outro modo antigo, esse modo linear, pesado, passado, futuro, sabe? Aquele passado pesado. Nossa, eu sou assim, porque na minha infância eu sofri. E um futuro ansioso, nossa, será que vai dar certo o futuro? É um jeito linear. Tudo está acontecendo, várias realidades estão acontecendo. O agora pode ser expansivo e o passado pode desaparecer. É isso que eu também quero ensinar para vocês e que todos esses seres galácticos estão ensinando. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui que eu fiz umas adaptações que vocês não podem imaginar aqui no chalezinho que eu tô. Então, é começar a ver, tá, o passado já passou. O passado é só uma memória que eu tenho, ele não existe. O que existe? É só um agora. O futuro existe? Não. O futuro é uma ideia. Então, se eu quero um futuro legal, como que eu vou fazer? Eu vou viver o agora de maneira maravilhosa. Então, vamos fazer até um exercício. Feche os olhos e sintam o agora de vocês. Sintam o agora maravilhoso. Se sinta na paz. Se sinta na alegria. E se você pudesse ter uma vida maravilhosa, onde você estaria morando? Como você estaria se relacionando? Qual seria o seu trabalho? Porque ficar sem trabalho é um tédio, gente, eu posso dizer. Teve uma época que eu não precisava trabalhar, era horrível, eu entrei em depressão, porque eu não podia servir. É horrível não poder servir. Gera depressão. Então, o que te daria prazer de fazer que você faria até de graça? E isso que você faz de graça começa a virar a tua arte, a tua excelência. E o universo vai reconhecer. As pessoas vão querer aquilo que você faz bem. E as pessoas vão te reconhecer financeiramente também por isso. Mas você tem que olhar o que é isso. E aí, tudo muda. E se eu tivesse trabalhando naquilo que é fácil e gostoso para mim? E se agora eu pudesse fazer minha viagem dos sonhos? Para onde eu iria? O que eu faria? Onde eu estaria? Não vai acontecer num piscar de dedos, mas vai acontecer. Quanto mais resistência se põe, mais demora. Quanto mais permissão, mais rápido é. Você, será que você continua no esforço, na luta, no suor? Eu tenho que suar a camisa, tem que ser difícil, eu tenho que matar um leão por dia? Ou você já está fluindo nas sincronicidades e fluidez, já está surfando na vida? Eu posso dizer, na hora que a gente começa a surfar na vida, assusta também, porque as sincronicidades são tão demais, que fala, nossa, é bom demais para ser verdade.
Ó a crença negativa. É bom demais para ser verdade. É uma crença negativa que a gente precisa trabalhar. Sim, se aquilo que você sonhou apareceu, é porque você está na vibração correta. E isso é ser soberano de você. Isso é viver no flow, na fluidez, é surfar na vida. Deixa eu perguntar para você, você continua mantendo máscara social, sabe? Principalmente aquela máscara de ser a boazinha, ser o bonzinho. Não, eu tenho que mostrar que eu sou o competente. Mesmo se eu não sei, não, eu tenho que mostrar para vender meu produto. Isso não vende. O que vende é a autenticidade. O que vende é a realidade, o que vende é o coração, gente. E a gente se vende para o marido, a gente se vende para o filho. Para convencer um filho a fazer o que você quer, é uma venda. Então, como é que você se mostra? Você se mostra uma pessoa autêntica ou você se mostra uma pessoa que tem que agradar, tem que ter aprovação social, tem medo de julgamento? Olha, eu acho que no mês de janeiro, o cursinho que eu vou montar terapêutico vai ser sobre colocar a tua autenticidade para fora sem medo. Poder deixar de ser a boazinho, o bonzinho, sem medo da cara feia dos outros. E você poder ser totalmente autêntica, poder ser a tua alma. A minha mãe, ela sonhava em andar com saias indianas, uns panos na cabeça. Só que ela nunca fez isso por medo do que o outro ia dizer. Vamos pensar que eu sou louca. Ela morreu de câncer por medo de ser quem ela era, por medo de ser autêntica, por medo de ver cara feia. Ela morreu. Gente, olha, uma pessoa autêntica. Vamos lá. Escrevam aqui algumas pessoas autênticas no chat para a gente ver. Olha, uma pessoa autêntica que a gente tem aqui no Brasil, Rita Lee. A Rita Lee não foi autêntica? O cabelo vermelho dela, aqueles óculos malucos, cantava o que ela queria. O Chico. Quem mais? O Gil, Ney Mato Grosso. Imagina naquela época ele cantar daquele jeito, Caetano, Nani People, Vaba, a, Vabavanga ou Babavanga? Então, quando você é autêntico, uma outra autêntica, Hebe Camargo. A Hebe Camargo não foi uma pessoa autêntica? Pega as três. Hebe Camargo, Dercy Gonçalves e a outra, qual que era a terceira? Era Hebe Camargo, Dercy Gonçalves e tinha mais outra. Me ajuda aqui, gente, vocês que são da mesma época que eu, que era o triozinho. É o Que Maravilha. Mas vamos pegar pessoas mais normais, tipo, Hebe Camargo foi uma pessoa normal. Nair Belo, Nair Belo. A Nair Belo é uma pessoa comum, se vestia de jeito comum, só que ela era ela. Lola Rodrigues, Lolita Rodrigues, elas eram elas. E elas não fizeram um mega sucesso, Clodovil, o Gaspareto, mas o Gaspareto que pintava as telas. Essas pessoas tinham vergonha de ser elas? Não, não tinham vergonha de ser elas. Elas falavam o que queriam. Elas falavam sem medo e fizeram sucesso. Você tem medo de colocar o teu diferente para fora.
O que faz você brilhar é o que você tem de diferente, ó, Cássia Eller. O diferente é a tua riqueza. Ai, mas o que que minha família vai dizer? Elis Regina. E todos eles foram contra a família, foram as ovelhas negras da família. Por isso que eu chamo você de ovelhas místicas. Narcisa Tamborindengui. Sim, se você não tem medo de mostrar sua diferença, você é uma pessoa autêntica e você vai ter sucesso na tua área. E não tenta entrar numa área que não tem nada a ver com você. As pessoas tentam se enfiar em coisas que não tem nada a ver com elas. Tentam fazer coisas que. Ah, não, mas isso vai dar dinheiro. Será que se você não tem isso vibrando no teu coração vai dar dinheiro? Não, não vai dar. Vai dar decepção, vai dar miséria, vai dar andar para trás, vai dar chefe chato, vai dar problemas no negócio. Mas se você faz com o teu amor, com a tua paixão, sim, a coisa vai dar certa. Clarice Lispector, Cris Micalquena, sim, eu não tenho vergonha de falar que eu sou pleiadiana, eu sou do jeito que eu sou. Ah, deixa eu contar uma fofoca para vocês. Meu pai, quando conhecia algum namorado meu, ele falava: Ih, você tá ferrado, porque ela é muito louca. Ela vai transformar você, você não vai ser o mesmo. Todos os namorados que eu tive, eu transformei todos eles. Nenhum é a mesma pessoa. Eu expandi a cabeça, eu cutuquei eles, né? Todos. E muitos que foram, ainda quiseram voltar, só que, sabe, quebrou, acabou o relacionamento, vira a página. Vamos, coisa nova. E tudo bem. Então, gente, eu acho que esse é um tema legal para trabalhar, né? É um tema legal para criar uma terapia da autenticidade, para ajudar você a ser autêntico. Então, vai ser a aula do mês de janeiro. Então, eu vou dar uma aula e depois ainda criar todo um, um processo terapêutico. Bom, quando a gente reage, quando a gente entra em pânico, medo, e quando a gente tenta se segurar, ai não, não vou fazer porque vai dar trabalho, ai não, ai não, ai não, você está na resistência. Quando você está na observação, na soltura e na adaptação rápida, que eu chamo de jogo de cintura, e nós aqui no Brasil, nós somos o povo de jogo de cintura. A gente tem que se honrar disso, né? A gente dá nó em pingo d'água. A gente faz as coisas acontecerem. Não, não tem mau tempo para brasileiro. Só para quem está entrando nos mimimi na vida, mas pelo menos assim, a gente que é mais aquela turma raiz, não é a geração Z, a gente dá nó em pingo d'água. E tem um pessoalzinho novo que também está fazendo coisas maravilhosas. E tem um pessoalzinho no mimimi. Esses a gente deixa de lado, porque eles estão na resistência, eles vão ficar na terra antiga, eles não vão mudar, e tudo bem. Na hora que eles escolherem mudar, a gente está aí para dar apoio. Então, em vez da gente reagir, e a gente reage no trânsito, a gente reage quando ouve alguma coisa na internet, a gente reage quando se relaciona com as pessoas. Parece que pega aqui dentro da gente, não é? Em vez de reagir, vamos começar a observar. Na hora que vem, você não reage. Você conta até 10, você bebe um copo d'água. Tem até aula que eu falo, gente, vamos tomar água. Quando você dá esses segundos, em vez de ficar dentro do seu cérebro reptiliano, que é aquele cérebro da reação bateu, levou, vai para o neocórtex e você pode ter uma resposta melhorada para aquela situação. Então, você se observa, você vê o que está acontecendo,
Você se vê de fora, você, outra situação. E aí, você vai poder ter uma resposta muito mais sábia, muito mais inteligente. Você, em vez de ter pânico, você observa, sobe, vê a cena de cima. Vendo a cena de cima, o bicho não é tão feio assim. Então não preciso ter tanto medo. Você tem medo porque você reage, entra na parte reptiliana do seu cérebro. Mas se você observar, bebe um copo d'água, não se identifica, não entra em discussão, não entra em bate-boca. Hoje em dia eu não entro mais. Ai, nossa, eu preciso ir no banheiro. Meu Deus do céu, tô com uma dor de cabeça. Amanhã a gente conversa desse assunto. Hoje não dá. E eu não respondo nada rápido hoje em dia. Eu pego esse tempo para perceber, me observar, sentir. Aí eu posso escolher uma resposta mais habilidosa. Quando a gente está vivendo a escassez, a miséria, todo mundo tem o seu ladinho miséria, que não há suficiente. Olha, eu tô com uma amiga aqui e ela se divorciou, mas já faz muito tempo atrás. E eu lembro a cena, eu estava sentada na minha sala, ela entrou pela porta do terraço e ela falou assim: Cris, eu me separei, eu vou viver na pobreza a partir de agora, eu vou viver na miséria, eu vou ter que ir para a rua. Eu falei: ai, meu Deus do céu. E aí, conversando com ela, ela entendeu: não é bem assim, é uma mudança. Eu talvez vou perder um pouco de numerário, mas o que que eu vou ganhar? Eu vou ganhar paz, eu vou ganhar alegria, eu vou ganhar autocuidado, eu vou ganhar autorrespeito. Porque o casamento dela, ela estava numa depressão, numa cama, deprimida. Não era bom. E quanta gente está mantendo os casamentos só pelo cartão de crédito? Onde eu moro tem muito disso. Me dá tristeza. A pessoa tem que sofrer muito para ter coragem de quebrar com isso. E na hora que quebra, ela começa a descobrir que tudo muda. O primeiro sintoma de uma pessoa, quando ela se separa e se liberta de todo aquele peso, ela rejuvenesce e fica bonita. Eu lembro, quando que eu me separei, as pessoas na rua falam: Nossa, Cris, o que que você fez? Você tá linda. Eu falo, me divorciei. E tudo bem. Mas aí eu comecei a ver aquilo que me faz bem é onde que eu tenho que estar, não aquilo que me faz mal. Começa a ver vocês nos relacionamentos. E muitas vezes o relacionamento é como você se posiciona. Eu estou me posicionando como uma vítima ou estou me posicionando como uma pessoa autêntica, com aquilo que eu quero? Isso que é autenticidade vai ser importante para o próximo curso. E aí, na hora que você se posiciona, você entra na abundância. O universo é infinito. O campo tem tudo. Só não manifesta, coagula, porque você está na frequência da escassez e da pobreza e da miséria. Mas se você vibrar, só que é vibrar e sustentar. Tem que sustentar pelo menos um mês essa vibração. Não adianta. Aí eu vibrei só hoje na reunião da família galáctica, mas depois já estou reclamando da família, do vizinho, da conta. Tá, você não mudou, você caiu de novo. E na comunicação, o que que tem? Na resistência, palavras densas, brigas, xingamentos, argumentos, defesa. Sabe quando que a gente tenta. Não, mas eu não sou assim. É uma defesa, você ainda está na resistência. Quando a gente vai para permissão, para o jeito novo de viver, você vai entrar num outro jeito de comunicação, que é a telepatia, intuição, ressonância energética. Então, começa a perceber como você funciona.
Esse é o segredo, gente. Depois, me lembra de colocar esse slide nos grupos da família Galáctica, para vocês terem esses slides, que aí vocês podem começar a olhar. Eu tô aqui ou eu tô aqui? Eu tô aqui ou eu tô aqui? Para você escolher e você ver, eu tô vibrando ainda coisa que não tem nada a ver. E a gente faz sem perceber, né? Então, nós estamos nesse processo, que agora 2026 não vai dar mais para parar. Ele já começou, a Terra está indo, o universo está andando, você não pode parar os planetas de girarem no universo. E esse processo todo começou lá em 2012, quando as pessoas começaram a ter consciência. Quando que lembra que o calendário maia acabou, a Terra vai acabar? A Terra acabou? Aconteceu alguma catástrofe? Não. O que que aconteceu? Pessoas começaram a tirar as vendas dos olhos. Isso que aconteceu. E a massa crítica, que vai acontecer agora, é o que a gente chama. Não sei se vocês já viram falar sobre o centésimo macaco. Então, tinha uma ilha que os macacos aprenderam lavar, de repente, uma batata que ele tinha lavar para não comer suja. E aí, um lavou, o outro viu, vou lavar também. Depois que 100 macacos já estavam fazendo isso diariamente, lavando os alimentos para comer, na ilha vizinha, que o macaco não viu o macaco daquela ilha, porque era quilômetros de distância no mar, os macacos começaram a lavar todos a batata também. Tirar a terra. Eles enterravam a batata, a mandioca, sei lá o quê, e lavavam para comer. Então, na hora que tem uma massa crítica, explode para todo mundo. E é isso que a gente está fazendo. Por isso que é importante você dar um like aqui no canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. E é assim que a gente faz. E ser o exemplo. Você não tem que falar para o outro mudar, mas você tem que se tornar a mudança para o outro morrer de inveja de você e querer fazer igual. Para o outro fofocar, ó, esse está fazendo tal coisa, eu também vou fazer. É assim que a gente muda. Não por pressão, mas sendo, gerando, despertando a inspiração. Mesmo que seja inveja, desperte inveja nos outros. E não tenha medo. E depois ajude o outro, mostra tudo que você fez. Ó, eu assisto as reuniões da família galáctica, eu faço as sessões de Tamiana, por isso que eu estou mudando. Vai lá você também, eu te mando o link. É assim que funciona, né? E aí você pode mudar o seu jeito de viver, começar a viver só na permissão, não na resistência. E quem ganha com isso? É você. Você que ganha. Você que vai ter só benefícios. E a escolha não é uma escolha, eu vou escolher para o meu futuro. Não, é uma escolha agora. É uma escolha a cada minuto do teu dia. Eu vou ter que falar com meu filho. Como eu vou falar com meu filho? Eu vou escolher as palavras. Não adianta só brigar com ele. Não adianta só passar a mão na cabeça. Eu vou aprender a escolher para ter o efeito que eu quero. Que sentimentos eu vou escolher ter? Alguém me falou uma coisa que não desceu bem. Eu vou engolir aquilo? Ou eu vou observar? É, pode ser que o outro estava num dia ruim. Deixa para lá. Eu não vou reagir. Não vou bater, não foi contra. Não vou acatar, engolir e bater boca. Mas eu vou perceber, é, o outro faz assim, eu vou fazer do meu jeito. E tudo bem. Aí você vai ficar alinhado com quem? Com você.
tá? Tem umas. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem um slide que é legal mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto, acho que agora grudou. A escolha do caminho é você que faz. Você que escolhe o caminho que você quer. Mas não é esse slide ainda que eu quero, não. Deixa eu achar ele. Ah, eu acho que eu achei. Só que eu tenho que vir para cá. Pronto. Compartilhar de novo. É, quando a gente faz ao vivo é assim, né? Fixou, Pronto. Cris. Grudou, né? Então, algumas perguntinhas chaves que é legal você até anotar. Eu estou escolhendo no medo ou na confiança? Quantas decisões a gente toma na vida por medo? Ai, eu não vou fazer que o certo é melhor do que o incerto. Você está num trabalho que você não gosta. E de repente surge uma outra chance. Talvez você vai ganhar até menos, mas aquilo está mais alinhado com você. Só que por medo de ganhar menos, você não vai. Mas de repente, se você fosse e você vai estar fazendo o que você gosta, você vai crescer nesse trabalho ou nesse negócio. Então, o que que você está escolhendo? Com medo ou com a confiança? Você está fazendo por obrigação ou está fazendo por alinhamento interno com o teu ser? E outra pergunta muito importante: quem eu fui e quem eu estou me tornando? Essas três frases são muito legais de você copiar. Muito legais, copia, fotografa, salva no celular, dá um print, porque essas palavrinhas, isso ajuda você a perceber como que você está tomando decisão, aonde você está indo. E isso faz toda a diferença. É, o Jonatas colocou a postura autêntica inspira o mundo. E como inspira, né? É tudo diferente, né? Quando a gente inspira uma confiança, é gostoso de estar com pessoas autênticas, não é? Todo mundo na família tem aquele tio, aquela tia maluca, não tem? Que fala besteira, que bota umas roupas estranhas, que você não teria coragem de vestir. Uma pessoa tem coragem de pôr, tem coragem de falar. Só que no fundo, você adoraria ser assim, né? Então tá na hora de você começar a ser assim. Porque no ano que vem, que já está aqui na nossa porta, esse é o caminho da autenticidade. E o caminho da autenticidade que vai fazer tudo mudar, tá? E eu vou colocar uma lição de casa para vocês. Então, durante uma semana, vocês, cada vez que vocês tomarem uma decisão, vocês vão fazer essas perguntinhas que eu pedi para vocês escreverem. E vocês vão observar como a realidade responde para vocês. Escolheu no medo? O que que aconteceu? Escolheu na confiança? O que que aconteceu? Escolheu na obrigação? O que que aconteceu? Escolheu no alinhamento? O que que aconteceu? Quando que eu usei a máscara social para ser boazinha, para ser aceita? O que que aconteceu? Como que eu fui tratada? Quando eu fui autêntica, falei na lata, falei o que eu queria. Tá, vi cara feia, mas depois, o que que aconteceu?
Então, essa vai ser a lição de casa, para a gente mudar, para a gente ser diferente. Então, tá na hora de você parar de resistir ao impulso da sua alma e começar a viver com uma autenticidade radical, tornando-se realmente um farol que vai iluminar uma nova forma de existir no planeta. Tá na hora de ser assim. Deixa eu colocar até esse slide aqui. Tem um slide tão bonitinho. Uma imagenzinha tão bonitinha. Hoje eu fiz só algumas imagenzinhas, não fiz muitas. Olha só, que legal. 2026 é descrito como um chamado para florescer, deixar de resistir ao impulso da alma e viver com autenticidade radical, tornando-se um farol vivo de uma nova forma de existir. Você está pronto para isso? Depois escreve aqui embaixo para mim, eu quero saber. E aí, gente? Como que vocês vão começar a encarar 2026? Vocês vão encarar 2026 com medo ou de uma nova maneira, a partir de tudo aquilo que vocês ouviram? O que que vocês vão escolher? Escreve no chat, deixa eu mudar aqui o para vocês poderem abrir. Deixa eu ver onde que eu aperto aqui, para vocês poderem. Ó, vocês podem ativar o microfone de vocês e abrir a roda aqui para a gente falar o que vocês estão pensando e falar o que que você quer escolher para o ano que vem. Que tipo de vida você escolhe para o ano que vem? Pode ser por escrito ou pode também. Ó, a Lélia. Bom demais te ouvir, Cris. Sim, se a gente ficar ouvindo os problemas vão aumentar. Na hora que você está ouvindo esse mundaréu de problemas, você abre rede social, é um mundaréu de problemas. E agora é conflito mundial, imposto, isso, um monte de besteira que vem, né? Vamos ouvir, a gente escolhe que frequência a gente sintoniza, a gente escolhe quem a gente quer ouvir na internet, a gente escolhe aquilo que vai trazer uma coisa gostosa para o coração da gente. A gente que escolhe isso. Então, vamos dar um minutinho. Bom dia, quero muita paz, Augusto. Sim, que ótimo. Jonatas, pode abrir o microfone. Consegue abrir? Sim, Cris, eu consegui abrir. Está me ouvindo? Muito baixo. Espera aí. Deixa eu ver se é aqui no meu que eu tenho que aumentar. Fala novamente para ver se eu te ouço. Agora você me ouve? Tá muito baixo e longe. E agora? Deixa eu ver se. Parece que melhorou, mas ainda tá baixinho. Estranho. Deixa eu ver aqui. É que eu também tô em. Eu não tô nem em casa. Eu acho que dessa vez vai ser meio por escrito. Vocês estão ouvindo o que o Jonatas está falando? A Tereza está ouvindo? Está ouvindo bem? Então pode ser que é eu que não estou ouvindo bem, mas não tem problema. Então pode falar, Jonatas. Tudo bem. Eu vou mudar aqui. Configuração, deixa eu ver. Tá. Então é isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cris. Bom dia, meu querido. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Muita gente sempre
quando eu posso estar aqui presente, estar ouvindo as suas explicações, os seus conhecimentos, porque é algo que agrega bastante no nosso desenvolvimento consciencial. E hoje eu posso dizer para vocês que foi muito legal eu ter tido esse contato com esse conteúdo. E eu anotei alguns detalhes que eu quero comentar com vocês. Cris, está conseguindo me escutar um pouco melhor? Tá bem baixinho aqui. Eu estou escutando bem baixinho, mas parece que o pessoal está escutando. Ah, perfeito. Então, em relação às sincronicidades, você destacou algo que eu gostei muito, que é em relação ao, ao desenvolvimento das sincronicidades boas e das dissonantes. Então, eu acho que agora. Melhorou? Melhorou. Opa, agora sim. Eu dei um ajustezinho aqui, deu um problema técnico. Então, eu vou voltar de novo. Eu estava falando em relação às sincronicidades boas e às sincronicidades dissonantes. Essas sincronicidades que você falou me chamaram a atenção por conta que elas acontecem sempre e eu tinha essa dúvida em relação a essas sincronicidades dissonantes. O que é, de fato, elas? Aí foi quando que você, através do que você trouxe, eu entendi que são quando elas se manifestam por conta exatamente da gente já não estar mais na trajetória consonante com a nossa própria essência. E isso foi algo que eu gostei muito de ter essa explicação por conta do esclarecimento que trouxe. Então, isso foi muito legal de ser tratado aqui. Em relação a imaginar as suas realidades possíveis, que existem outras fractalidades dimensionais, é um exercício que eu já faço já há algum tempo, desde uma vez que eu estava acompanhando um conteúdo no YouTube que falava da gente já imaginar como seria a nossa vivência em outras realidades que já são possíveis e que já existem. E, consequentemente, como isso já traz um ancoramento para a gente já manifestar aqui no agora. Então, esse aspecto também é muito importante. E, assim, eu posso dizer que quando mais eu tenho contato com esse fluxo natural, mais eu me desprendo desse tempo linear que a gente tem. Então, essas realidades possíveis vão se tornando cada vez mais tangíveis na minha realidade e vão sendo manifestadas no aqui e agora. Então, eu vejo isso. E aí, quando você falou a respeito do calendário, de não estar sincronizado com esse tempo linear, Cris, é interessante que eu também tenho essa percepção. Tanto é que agora, eu, como já acompanho já há algum tempo o sincronário das 13 luas, eu percebo como o meu corpo também se alinhou internamente. Então, para mim, assim, eu tenho só gratidão de saber que eu estou no caminho certo, que eu estou fluindo junto com o tempo natural, os ciclos e ritmos naturais, porque eles é que dão um norte para gente. E isso é algo que me deixa assim muito feliz, mesmo nesses tempos em que tudo parece instável, como você falou a respeito de tanta coisa que está acontecendo, o governo tentando taxar aí as pessoas no próximo ano fiscal. Então, é a gente trazer essa consciência de que a gente pode sim viver em uma outra realidade, nós podemos construir uma outra primordialidade existencial, onde nós podemos existir com mais presença, com mais autenticidade. E é como eu falei aqui agora, agora vai começar o ano fiscal.
mas o ano natural já começou. Esse ano ele já está reverberando já. Então, já a partir de hoje, já a gente já ter esse posicionamento de que tudo que a gente está sendo exposto aqui dentro dessa aula, que trouxe toda essa manifestação de conteúdos e de ensinamentos conscienciais, isso já aplica desde agora, para que a gente possa, nos próximos meses, já ter uma base e aí já desenvolvermos uma nova postura, uma nova construção pessoal, porque tudo isso que a gente tem feito é para o nosso desenvolvimento interior, para que a gente possa, assim, de fato, ter essas recompensas e ter uma elevação consciencial. Porque quando mais a gente se amplia dentro dessas maiores manifestações de conhecimento, a gente se liberta e a gente chega mais próximo da fonte de manifestação primordial. Então é isso, pessoal. Foi um prazer ter condividido isso com vocês. Eu espero que vocês tenham me escutado bem agora e, e a gente vai seguindo aí para os próximos ciclos e outras trajetórias que a vida vai trazendo. Desejo a todas as pessoas uma ótima semana, um ótimo ciclo maravilhoso de paz e saúde. E sejam bem-vindos a esse dia, pois a existência de vocês é importante para um mundo melhor. Agradeço, Cris. Então, gratidão, Jonatas. Gratidão pela tua luz, por você estar ajudando a gente aqui nesse grupo também. E quem mais gostaria de estar aqui compartilhando? É só levantar a mão que a gente abre o microfone. Ou se não quer falar, pode também escrever no chat, porque todos são muito bem-vindos, todos são pessoas assim, não existe ninguém aqui mais ou menos. Eu não me ponho aqui como um guru, como uma pessoa que sabe mais, não. Eu apenas traduzo o conhecimento de uma maneira um pouquinho mais facilitada para vocês ouvirem, né? E o que é importante, se auto-observar, se perceber. Eu também na cabecinha da Teresa. Perceber, né, Teresa? Isso faz toda a diferença, tá? Então vamos para a nossa sessão de Tamiana e hoje eu preciso acabar. Gente, aqui em Ametista, se eu vou para o restaurante comer depois das 11h30, tem fila, tem que chegar às 11, vocês acreditam? Agora, como é que eu marco aqui? Ah, pronto. Gente, eu tô meio perdida. Ah, pronto. Consegui voltar aqui para a tela. Então, aqui eu estou no interiorzão, na parte oeste do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina e pertinho da Argentina. E tem alguém de Chapecó aí, né? Então, passei por aí no caminho. E como a ametista é gostoso, gente. A ametista do Sul é uma energia incrível. E nós temos viagem para Ametista do Sul, com formação de Tamiana e também recebendo todas as sessões de Tamiana dentro das minas. Tem uma mina que tem uma piscina de água quente. Tem lugares lindos, incríveis, experiências incríveis para fazer aqui em Ametista. Então, do dia 19 ao 23 de março vai acontecer essa próxima viagem. Então, quem quer se inscrever, já dá um oizinho para mim que já manda o contato da Amanda, que organiza a viagem, você já fala com ela, já vê valores, dá para dividir. Então, e vem aqui para Ametista, porque é um divisor de águas. Gente, vamos então dar assim um minutinho, uns 5 minutinhos para a gente fazer um intervalinho, para vocês irem no banheiro. Eu vou encerrar a gravação nesses minutinhos também, trazer água para a gente fazer a sessão de Tamiana. Vocês podem fazer deitados, podem fazer sentados. Nós vamos fazer uma sessão de Ramá para aproveitar e limpar todo o velho para o novo chegar.
tá? Então, agora aviso o pessoal da família para não atrapalhar você, que você vai precisar de uns 20 minutinhos. A gente vai fazer hoje uma sessão um pouquinho mais curta, mas todos são convidados. Criança pode participar, bichinho de estimação pode participar. Então, vocês fiquem aqui, porque vai ser apenas pelo Zoom. Para quem está assistindo na gravação, entra no grupo da Família Galáctica, que eu mando o link do Zoom. Vai ter que ser agora, nesses 5 minutinhos. E quem está vendo depois, entra também no grupo da Família Galáctica, porque você vai ficar sabendo quando vai ter a próxima sessão, tá? E eu encerro a gravação aqui da aula no YouTube. Agradeço muito a todos vocês. E aqui na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa. Clica no mais de novo, que você vai poder entrar em contato comigo, o contato da viagem, o contato da Família Galáctica e até das formações que eu dou de Tamiana. Então, amo vocês, mesmo que seja uma virada no calendário fiscal, muita gente vive, mas quem decide que é ano, né? O ano foi decidido apenas, sabe, politicamente, mas na realidade quem define o que é ano é a natureza, são os ciclos. E o ano é mais de acordo com o calendário das 13 luas. Tem até vídeo sobre isso no canal, tá? Amo vocês e a gente se vê na próxima reunião, mas quem está aqui no Zoom continua, que quem está no Zoom vai receber sessão de Tamiana daqui 5 minutinhos.